Bom, então começamos a gravação do nosso encontro de hoje. Então sejam todas bem-vindas, bem-vindos também se tiver os meninos, né, assistindo a gente no online depois, na gravação. Você já me conhece, eu sou a Ana Paula, também sou professora de língua portuguesa, assim como a maioria aqui no nosso grupo. Hoje é um encontro mais assim a convite, não é um encontro dentro das nossas obrigatórias do mês, né? Mas a gente pensou muito em abrir essas possibilidades para conversar sobre as obras do PNLD, já que a gente está em momento de esperando a abertura, né, da escolha, provavelmente vai acontecer nessa semana ou na próxima. Então a ideia é que a gente possa, quanto mais obras conhecer, né, esse grupo também vai fazer o movimento, né, de olhar as obras, conversar sobre elas na formação. Eu acho que vocês ainda não fizeram na última, né? A olhar as obras, ainda não, né? Então, nesse mês, a gente tem todas as obras ali disponíveis, as que foram para a escola e vieram para cá também, e aí vocês podem conversar. Os grupos têm feito essa abertura de drives para poder compartilhar pontos positivos e negativos das obras, né? Então, acho que é importante, a gente não tem uma escolha da rede, todo mundo escolhe o mesmo livro. Cada escola pode escolher o seu, cada professor tem essa liberdade, mas também da gente poder trocar um pouco, porque às vezes o professor não tem tanto conhecimento daquela obra ou não tem um outro colega na escola para dialogar, então a gente optou por esse espaço da escola de formação também ser esse momento que os anos finais conseguem ter esse diálogo sobre os materiais que a gente recebe do programa do PNLD, a partir do MEC, né? Houve algumas dúvidas, alguns colegas falando sobre. Eu não lembro se foi no grupo do português, eu acho que não, é que eu estou em todos os grupos, então, como eu sou responsável aqui pela escola de formação, participo de todos os grupos, e alguns perguntaram, mas tem, acho que Sapucaí escolheu um livro que pode escrever no livro, enfim, que é um livro consumível, daí eu expliquei que não, que na verdade deve ser um livro, então, comprado pela rede, né, assim como foi aqueles do Aprender Mais que nós tivemos no ano passado. Os materiais do PNLD, por enquanto, não são consumíveis para os estudantes, né, eles têm que utilizar naquele ano e no outro ano é outra turma que vai utilizar, então isso é uma coisa que às vezes surge dúvida, né? A gente que já está há algum tempo já na rede, ou já escolhendo livros, já sabe mais ou menos como funciona, mas é normal, né? Os questionamentos surgirem, porque tem colegas novos, né, que vão também aprendendo e trocando conosco. Então, a ideia hoje é sim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. A Natalina, que vai conversar conosco, então já vou aproveitar a gravação, já tinha explicado um pouquinho para o grupo que está aqui, mas que a gente avisei nos grupos agora, faz uns, acho que meia hora, um pouquinho, que o professor Ormundo, né, que é o autor do Se Liga na Língua, Se Liga na Língua? Isso, Natalina? Isso, né? Que é um livro muito bom, eu sempre gosto desse livro. Ele vinha conversar conosco hoje, no mês passado também a gente tinha essa data marcada com ele, mas ele está com um problema de saúde, né, com a mãe dele, então hoje pela manhã teve enfim, uma movimentação, né, nessa questão de saúde, ele precisou atender a mãe, então a gente sabe que é muito difícil, a gente não tem como justificar, né, saúde não tem como justificar, ele precisa sim fazer esse atendimento, mas acompanhamento da mãe, né, mas a gente percebeu, o Éder me disse que o Éder está agora na formação de inglês, então vocês não estão vendo ele hoje aqui porque ele está no inglês, então é bom explicar. Que o professor Ormundo, de qualquer forma, quer vir atender a nossa rede, né? Quer conversar conosco. Então, assim que terminar o período de escolhas, porque durante o período de escolhas ele não vai poder falar conosco. A gente já queria marcar hoje, porque se abrir semana que vem ou amanhã, não teria problema de ele conversar conosco. Mas aí a gente espera passar o período e ele pode, então, atender o grupo de uma forma pós escolhas de livro, mas isso não tem nenhum problema, até porque a ideia nunca foi que um autor viesse para conversar sobre a sua obra, e sim sobre temáticas importantes dentro do componente língua portuguesa. Então, hoje quem vai conversar conosco é a Natalina, ela vai explicar como é que é o percurso hoje da formação. Não vai ser muito longa, como eu falei, a ideia é que a gente converse um pouquinho, mas a gente sabe que vocês já têm a formação obrigatória desse mês, então, para a gente não também estender tanto na tarde de hoje com vocês, é que a gente faça um encontro rápido, mas que também vocês possam tirar alguma dúvida, né, se ficarem. Eu sempre acho que as editoras nos ajudam muito nesse sentido, né? Todas as editoras que participam conosco da escola aqui, a gente vê como nos ajudam, porque nem sempre a gente tem as respostas lá no MEC, né? A gente é uma plataforma muito difícil de utilizar e de procurar as informações, então a gente sempre conta, né, com a parceria das editoras que têm
isso mais próximo do trabalho deles também. Então, já falei mais que devia, então seja bem-vinda, Natalina. Obrigada. Obrigada, eu hoje estou como Éder, mas ele é mais bonito que eu, infelizmente, vocês vão ter que ficar comigo mesmo, não tem jeito. Meninas, uma boa tarde, muito bom estar sempre aqui com vocês. Hoje eu vim, então, conversar um pouquinho, né, até me disponibilizei em função do Soror-Mundo não poder estar, né, o Soror-Mundo é um dos nossos autores da Editora Moderna, e ficou muito mal, assim, que contratempos, né, mas ele quer muito ver mesmo, ele faz questão de vir fazer uma fala, e tinha combinado com o Éder de falar sobre a questão dos novos espaços de linguagem, inclusive falar sobre inteligência artificial, como trabalhar essas questões na sala de aula. Então, ele vem trabalhar com vocês, e eu gosto muito das falas do Soror-Mundo, porque ele está na escola, né? Ele coordena uma escola em São Paulo, uma rede de escolas em São Paulo, e ele está com o pezinho lá na sala, está atendendo o professor, atendendo o aluno, trabalha muito com projetos de vida, com projetos, então ele trabalha e ele tem essa vivência da sala de aula, por isso que eu gosto muito dessa formação dele. Tenho certeza que na próxima vocês vão me dizer como que vocês aguardem aí que ele vem. E aí, assim, uma das coisas que a Ana Paula pediu, que eu falar um pouquinho do PNLD, né? Hoje, o PNLD, o guia saiu semana passada, depois eu posso mandar o link para a Ana Paula, para ela passar para vocês. O que é o guia? O guia vem um comentário de todas as obras do PNLD sobre a avaliação da obra, então, os pontos positivos, os pontos de atenção, né? Então, ele traz esse feedback para nós, das nossas obras, né? E nesse feedback, as obras da Moderna tiveram bons retornos, especialmente o Se Liga na Língua, porque é uma obra muito completa, né? Ela trabalha com vários gêneros textuais, inclusive com gêneros multimodais, e aí eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem baixar as obras da Moderna e como analisar uma obra, que eu acho que é o grande quesito que a gente tem. Eu tenho um guiazinho que eu mando depois para vocês também. O que eu devo olhar numa obra didática? Então, como professora, eu estou falando isso enquanto professora, né? A gente tem que olhar sobre diversos aspectos. A gente precisa olhar sobre o planejamento. Como que a obra está organizada no seu planejamento, na distribuição das atividades. Se o manual do professor, ele traz orientações de como correr esse planejamento. Se no manual do professor, ele te dá subsídios para além do livro. Então, por exemplo, no Se Liga mesmo tem um artigo sobre saúde mental dos alunos no manual do professor. Então, já dando subsídios para a gente trabalhar as questões socioemocionais. Como que ela está organizada? A gente tem que olhar para este manual e para este planejamento. Como que isso se dá? Né? Qual que é a linha fundamentação teórica da obra? Em olhar para essas questões. Um outro ponto que a gente precisa olhar para uma obra. A gente precisa olhar sobre o aspecto da aparência da obra mesmo, assim, a letra, o tamanho da fonte, as imagens, a qualidade das imagens, se os textos são autorais, se traz a referência desses autores, quem são esses autores, especialmente em língua portuguesa. A gente precisa ter esses subsídios desses autores, né? Se são só autores clássicos, se são autores que hoje conversam com a linguagem dos estudantes, se tem diversidade de autores, ou se é sempre a mesma sequência. Então, esses são olhares que a gente precisa ter, porque esse livro, como a Ana Paula disse, ele dura 4 anos, né? São 4 anos que vocês vão ficar trabalhando com... É um ciclo. A criança que entrar no 6º ano que vem, ele vai ficar com essa obra até o 9º, então a gente precisa olhar com bastante carinho para ela. Então, falando de autores, a gente precisa também olhar para as atividades. Essas atividades, elas são fáceis para os estudantes, eles conseguem executar essas atividades, elas partem da coisa mais simples para a mais complexa, elas te dão a diversidade de atividades, elas estão hoje, são atividades que fazem com que o aluno pense, fazem com que o aluno reflita, ou elas são aquelas atividades que, assim, encontre um livro, qual que é as 3, eu falo muito de história, porque é minha área, né? Quais eram o nome das caravelas que vieram de Portugal, assim, como se essa fosse a informação mais importante do momento do descobrimento do Brasil. Então, assim, essas obras, as perguntas fazem com que o aluno vá buscar a essência do argumento do texto. Então, na língua portuguesa, a gente precisa olhar para isso. A questão da gramática, da análise sintática das coisas, ela está de acordo, ela faz com que o aluno consiga construir um texto e entender
a construção do texto, da forma como ele vai se comunicar, entendendo as regras gramaticais para fazer isso. Então, a gente tem que olhar para isso dentro de uma obra de língua portuguesa. A gente precisa olhar para a literatura, né? Como que as propostas literárias dentro da obra, como que elas aparecem. Então, são detalhes que, quando a gente olha para uma obra, independente da editora, a gente precisa ver. A avaliação, hoje na formação, até falei para a Ana Paula que eu gosto muito de falar de uma formação que é um dos meus estudos, uma das minhas áreas de estudos, é a questão da avaliação, né? Hoje a gente fala da avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? É a avaliação que parte da análise, né? A primeira parte é a diagnóstica, depois a processual e a somatória. Na processual, eu preciso buscar instrumentos para além de atividade por atividade. Eu preciso buscar instrumentos como autoavaliação, como relatórios de análise, como comparativos de habilidades, se o aluno alcançou diversas habilidades, como que ele está emocionalmente, eu preciso ter relatórios disso para fazer a avaliação processual. Então, é uma formação, e os livros hoje trazem isso para a gente, né? Eles trazem vários recursos para isso. Eu vou falar a partir dos livros da Editora Moderna, porque são o que eu posso falar, que afinal de contas quem paga o meu salário é a Editora Moderna, e eu não posso falar da concorrência, né? Posso falar da Editora Moderna. Onde que vocês encontram o livro? Primeiro dizer assim para vocês, vocês receberam na escola 25% do livro. Tá? Então, assim, né? A cara dela é uma tristeza, né? Mas isso foi uma norma do FNDE, porque eles queriam que vocês fizessem só avaliação digital do material. Aí as editoras conversaram, porque muitos professores têm dificuldade com digital e tal, então chegaram neste acordo de mandar 25% da obra para a análise de vocês. Então, onde que vocês encontram a análise na íntegra? No nosso material, na contracapa, foi um QR Code que vocês baixam eles todos. Mas você acessa só aquele. Mas se você entrar no site do PNLD Digital, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou ver se eu consigo, porque aí eu estou acostumada a compartilhar com o Teams. Vocês estão vendo a minha tela agora, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ó, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Está carregando ainda? Vocês estão... Agora a gente está... Antes a gente viu alguma coisa, agora a gente estava vendo só aquele infinito... da gente mesmo. Sim, peraí que eu vou compartilhar uma janela aqui, que eu acho que daí fica mais fácil. Não, tem que ser aqui. É que com o Meet é diferente a forma de compartilhamento. Tela inteira. Eu compartilho sempre uma guia. Uma guia, daí tu escolhe só a guia que tu vai compartilhar. Tá, então eu entro aqui em compartilhar uma animação, tela inteira e janela, só abriu isso aqui para mim. Posso já? Vem me ajudar, ela vem me ajudar aqui. Porque aqui, eu quero compartilhar esta página aqui. Tá. Isso tem uma mãozinha ali, daí do lado tem apresentar agora. Aqui, não foi. Tá diferente uma janela. Acho que é aqui, tá. Acho que Essa aqui, tá. Essa mesmo. Muito obrigada. Agora eu vou compartilhar, agora vai dar certo. Deu certo? Vocês estão vendo a página inicial do PNLD? Sim, sim. Então, aqui, meninas, no PNLD, vocês vão acessar o fundamental, anos iniciais e anos finais. Depois vocês vão ver aqui que já tem a categoria de literatura também. Então, vocês vão poder olhar também as obras de literatura. Eu vou abrir agora os livros didáticos. A Moderna tem 4 livros que estão disponíveis para vocês. O Araribá Conecta, o Superação, o Se Liga e o Singular e Plural. Então, são 4 livros. Aqui vocês conseguem acessar na íntegra, tá? O Araribá, vou mostrar para vocês o Superação, que aqui no Superação, você entra aqui e baixa o livro. Ó. Quando você baixa o livro, Superação é uma coleção nova que saiu agora, e ele tem uma característica diferente do língua portuguesa. Depois eu mostro para vocês os outros. Eu estava falando para vocês da questão da avaliação, né? Quando a gente clica aqui na avaliação, vocês estão vendo o livro ou está continuando na tela? Continua na tela. Espera aí que eu tenho que parar de partilhar aqui.
que daí ele abriu uma outra janela. Eu estou acostumada com o Teams, que a gente vai para outra janela. Aqui ele não vai. Aqui, ó. Quando eu compartilho o livro aqui com vocês, vocês acessam, ele traz toda uma explicação, toda a fundamentação teórica do livro. Quando vai para a avaliação, ele traz os guias de como fazer a avaliação. Aqui, aqui, quando ele traz a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, somatória, ele traz aqui, por exemplo, este quadro de habilidades para facilitar os professores na hora de fazer uma avaliação diagnóstica, de uma avaliação processual. Então, como que está o quadro de leituras, o aluno consegue trabalhar. Então, ele traz aqui o que a gente deve olhar para a avaliação. Veja, aqui outra avaliação da produção de texto, como trabalhar a produção do texto. Aqui, trabalhando a oralidade, o que eu devo olhar para a oralidade. E aqui, a análise linguística. Então, o que eu devo olhar? Então, é interessante a gente ter esse material para nos auxiliar nesses modelos do que eu devo olhar, né? O que eu devo prestar de atenção. Então, o material do professor, ele traz essa possibilidade, né? O material do Superação, ele é um material mais objetivo, mais direto, mais direcionado. Ele é um material que a gente fala, ele traz o quadro de habilidades aqui do planejamento, esse eu peguei do 6º ano. Mas vocês têm aqui um planejamento de todas as habilidades, todas elas trabalhando capítulo a capítulo, como que vocês encontram elas, explicando todas elas, né? Então, do campo de atuação até o último. Então, o material traz todo esse diagnóstico aqui, todo esse trabalho do campo de atuação, a página que está, como trabalhar essas habilidades. Então, ele é um quadro bem completo de todas as unidades, trabalhando todos esses aspectos aqui. Quando a gente vai, vou descer mais rápido, porque aqui traz bem completo esse quadro aqui, para ajudar os professores. Quando a gente vem para o livro, vejam que o livro ele está organizado por unidade, são 8 unidades, e ele sempre trabalha aqui, ó, o que eu já sei, o que eu vou aprender, aí ele traz o que eu aprendi e vamos compartilhar. Então, sempre trazendo uma proposta pedagógica ligada de forma a organizar gradativamente o antes, então fazer uma diagnóstica do que o aluno já sabe, qual que é o olhar, o que ele já conhece sobre esse tipo de texto. Aí trabalha 2 gêneros textuais, dois capítulos dentro da unidade, trabalhando com gêneros textuais, e veja que vai trabalhar aqui a questão indígena, então ele tem essa característica de trazer muito forte as questões afro-indígenas no material, e traz aqui todo, e aí vamos compartilhar, e não vamos compartilhar, a ideia aqui é promover, né, trabalhar com os alunos os contos da turma. Então, aqui ele vai trabalhar contos, especialmente trabalhar com contos de valores tradicionais, né, trabalha a questão e aqui produzir contos da turma. E ele traz aqui as habilidades e os temas transversais que vão ser trabalhados nessa unidade. Então, ele já ajuda o professor no manual em U aqui, todas essas questões. Então, é isso que a gente tem que olhar para o livro. Ele traz a proposta, né, ele organiza, ele traz, a gente vai olhar aqui para o sumário do aluno, a sequência didática, o que está sendo trabalhado, está de acordo, os textos que estão aqui organizados, são textos de fácil acesso, de fácil entendimento para os estudantes, eles conseguem entender o que está aqui, eles conseguem ler e trabalhar. Então, vejam que aqui no Superação, ele trabalha com pontos, né, diversos e trabalha a interpretação do conto, e vai construindo aqui nessa linguagem todo o caminho. Então, o trabalho com o material, ele está de acordo? Isso são coisas que a gente precisa olhar. Tá? Parar de partilhar aqui com vocês. Uma outra coisa que a gente olha no material, né? A progressão das atividades, como eu falei, a avaliação, e essa ajuda com o professor de organizar o seu trabalho. No gênero, quando a gente trabalha com língua portuguesa, um dos olhares hoje que a gente precisa ter é a diversidade dos gêneros textuais propostas no livro, para que a gente não precise ficar procurando muita coisa fora. Então, assim, quanto mais, melhor. E aí, por falar em quanto mais,
É o Se Liga, né? O Superação, a gente trabalha com... A Moderna criou 4 propostas pedagógicas e cada uma delas com uma característica. O Superação é o mais objetivo, é o mais direto, ele é para trabalhar a questão da recomposição das aprendizagens. Então, ele sempre trabalha, é um trabalho assim, que é daquele aluno que tem dificuldade, ele vai conseguir entender, ele vai ler, e ele vai trazer 2 gêneros muito práticos, muito objetivos. E as propostas pedagógicas dele, eles sempre vão do mais fácil para mais difícil, só que ele não vai aprofundar tanto, porque é um material pensado que, se a turma tem dificuldade, talvez o professor não consiga aprofundar muito, ou se for aprofundar muito, a turma tem dificuldade. Então, é para trabalhar mesmo com aquela turma, com aquele grupo de estudantes que tem essa defasagem de aprendizagem e precisa ir além. Dando espaço para os professores, no Manual do Professor Nu, eles dão sugestões para os professores irem além, para buscar outras coisas e irem além, se a turma conseguir, pense também nisso, busque tal recurso. Então, é um material que traz isso, tá? Mas está lá no manual em um para o professor buscar. Quando a gente olha para o Se Liga, agora eu vou voltar lá para compartilhar com vocês, para vocês verem a diferença de um material para outro, né? É um material que trabalha análise gramatical, análise linguística, de acordo com o gênero textual, ele vai trabalhar análise linguística de acordo com o gênero textual, já na sequência e no mesmo capítulo. Isso é o Se Liga, isso é o Araribá e é o Superação. Trabalha a análise ali na sequência, né? Trabalha a gramática na sequência. Já o singular e plural, que o pessoal gosta bastante também, ele trabalha o gênero, ele trabalha a interpretação do texto, e aí ele abre um outro capítulo para trabalhar a gramática. Então, ele vai análise linguística, e a gramática é outro capítulo. Ele não é no mesmo capítulo como está organizado o singular e o plural, o Se Liga e o Araribá. São propostas de trabalho diferentes. Por isso que para cada professor tem uma característica. Hoje, pela organização das habilidades, trabalhar integrado parece ser mais fácil, mas tem professores que acham do outro jeito. Como eu não sou professora de língua portuguesa, eu ouço os 2 jeitos e vejo consigo dar certo dos 2 jeitos. Então, por isso que a Moderna tem também essa característica no singular e plural. Tá? Aí vocês têm que olhar e analisar. Quando vai para o Se Liga, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, vou voltar lá no material, vocês vejam que é bem fácil. Eu estou aqui, eu volto em língua portuguesa e escolho o livro que eu quero ver. Escolho aqui, conheço a obra, e aqui eu escolho o ano. Que ano que vocês querem que eu abra? 6º, 7º, 8º ou 9º? Ninguém vai falar? Vou escolher. Vou escolher o 7º aqui. Quando eu baixo... Prof, eu acho que tu não enxerga os comentários, né? Não. A prof. Selma colocou 8º. 8º, tá. Então, eu vou abrir o 8º aqui, peraí. E o prof. Eric botou o 6º. E eu escolhi o 7º. Super bem. Eu escolheria o 9º. Vai ver como cada um de nós... Mas nessa análise aqui, deixa eu parar de compartilhar com vocês e compartilhar a janela de novo aqui. Vou abrir de novo aqui. Vou escolher, então, a primeira que pediu foi o 8º, né? Então, vou abrir o 8º ano aqui. Eu tenho que parar de partilhar. Deixa eu ver se está partilhando com vocês ou não? Agora tá. Agora tá. Está partilhando a tela, né? Agora, parou. Deixa eu abrir aqui uma guia. Aqui, Se Liga na Língua, 8º ano. Vejam que a proposta do Se Liga, né, a linguagem dele é uma linguagem muito ligada aos estudantes mesmo. Então, ele traz imagens, fontes, muito forte ligada aos estudantes, né? A organização aqui do trabalho todo, como eu falei para vocês, traz uma questão da saúde mental na adolescência, ele traz aqui todo o projeto voltado, né? E aqui, na importância de avaliar, ele traz para cada um dos gêneros textuais que vai ser trabalhado, uma forma de como trabalhar esta avaliação. Então, ele trabalha a avaliação numa perspectiva de metodologia, né, de olhar para cada gênero textual uma forma de avaliação. E aqui, a questão das metodologias ativas, ele traz uma proposta
para cada uma dessas metodologias, ele vai explicando como que funciona e como que você aplica esta metodologia na tua aula. Então, ele traz aqui depois o capítulo a capítulo, que é o que vai ser trabalhado, qual que é o principal gênero textual de cada capítulo, e aí ele vem aqui para a introdução toda do material, né? Então, é um livro que a gente vê uma fundamentação teórica muito bem estruturada, todo acompanhado aqui, todo um caminho para o professor muito forte, trazendo os temas transversais, a organização, de cada capítulo, como trabalhar. E é um livro que começa e trabalha muito integrado com artes. Tá? É um livro que ele tem essa característica. E aí eu vou descer aqui para mostrar o livro do professor, que isso aqui tudo vocês vão ter que estudar. Aqui, como eu falei para vocês, ele traz aqui um modelo de avaliação também, ó, que é uma coisa que eu disse que a gente precisa sempre olhar, né? Como que está organizado, qual que é o processo, como que é o trabalho. Então, aqui, ele organiza para a gente esses momentos de olhar para o nosso fazer cotidiano, para facilitar a nossa vida mesmo. Aqui a questão das habilidades, a progressão das habilidades que ele vai trabalhando, né? Ele vai organizando nessas sessões de cada capítulo, quais são as unidades que estão sendo trabalhadas, quais as habilidades em cada capítulo. Então, ele traz aqui toda uma organização para facilitar o nosso planejamento anual também. E aí, a gente vai descendo mais aqui, ele trabalha as metodologias ativas, como eu falei, e o livro do estudante, que eu acho que é o que a gente gosta de ver também, né? Aqui é o quadro de componentes, toda a organização. Estou descendo rápido, porque eu não quero ficar Isso aqui é uma análise que vocês vão ter que olhar com carinho. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A organização do livro. Aqui, o Conheça o Seu Livro, é importante a gente sempre olhar. Ele sempre começa com a minha canção e vai trabalhando nessa progressão com sessões muito claras. Então, o primeiro capítulo, cantar um ponto, né? Contar um ponto que já vai trabalhando aqui a construção, toda a organização, aqui para vocês olharem com carinho. Ele também está organizado aqui em capítulos e não unidades. A minha canção, ele traz, inclusive, aqui como montar para o aluno que toca, né? Conseguir tirar a música, é bem bacana. E trabalha a interpretação da canção e propõe que os alunos tragam também a sua canção e trabalhem com isso. Então, vai trabalhando essa integração. Uma característica muito forte do Se Liga. Ele traz o gênero e já traz do lado aqui o autor, quem é, da onde que é. Veja que o primeiro é um cantor porto-alegrense, né? O Marcelo é um autor porto-alegrense aqui, já de cara. Então, já trabalha. E veja que as propostas de atividade, elas vão sempre além, né? Sempre propondo várias questões e traz aqui um comentário para os professores muito grande como trabalhar isso. Então, é um livro que, para o manual do professor, ele é riquíssimo, traz muitos recursos, né? Então, vai buscando aqui, e ele trabalha com vários autores de diversas idades, buscando trazer diversas características, e aqui já trabalhando com textos multimodais. Então, ele tem essa característica, né? É um livro que foi muito bem avaliado pela crítica por trazer aqui, na sua construção, vários gêneros do mesmo capítulo e ter essa linguagem e essa questão muito ligada com a cultura aqui. Então, é um livro bem, bem importante, que é do professor Ormundo, né? Esse é o professor Ormundo que vai fazer a formação para vocês aqui. Então, vejam que é um material, uma característica um pouco diferente do que o Superação, né? Ele tem uma proposta para trabalhar com mais gêneros, né? E já a Superação, ele é mais objetivo. E as propostas de interpretação vão realmente trabalhando com o estudante para que ele se torne um protagonista, trabalhando atividades e propostas de avaliação e de realmente análise crítica além do básico, assim, né? E você vai aprofundando um pouco a mais, né? Então, essa é uma das características fortes do Se Liga, tá? Então, tem essa questão aqui, né?
Eu não sei, Adriana, se você que acha, Ana Paula, se você acha que eu devo abrir para outras obras. Eu tenho uma coisa que eu gosto de mostrar muito, que é assim, a Moderna, não sei se vocês conhecem o Moderna Amigos, o portal Moderna Amigos. A Salma falou que conhece, a Dione balançou a cabeça, não conhece, Dione, o Moderna Amigos? Porque, assim, os livros vocês conseguem baixar e analisar. A ideia não era fazer análise de obras com vocês, mas mostrar como que vocês baixam. Depois eu posso mandar para a Ana Paula um roteiro de análise, que vocês mandam um xizinho para ajudar vocês nessa análise. Eu queria mostrar para vocês como que a gente olha, né, onde vocês encontram as obras. Mas tem uma coisa que eu gosto bastante, mostrar o Moderna Amigos. Por quê? O Moderna Amigos, ele é um portal educacional gratuito, que tem vários recursos pedagógicos que vocês podem usar à vontade, só fazer o cadastro. E ele facilita bastante, porque ele traz atividades para vocês montarem por habilidades e competências. Então, vocês conseguem montar atividades, vocês conseguem fazer planejamento só dando cliques. Então, vou mostrar aqui para vocês, porque eu acho que é um recurso que vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Então, vou entrar aqui. Agora, acho que eu aprendi a partilhar. Deixa eu só achar aqui a Moderna Amigos. Ó. O Moderna Amigos, nós estamos com a 6ª jornada digital pela educação agora, que vocês podem entrar, fazer sua inscrição. Vocês têm que fazer um cadastro. Ó. Aqui já está o meu nome, que eu entrei antes, já acessei aqui na sala do Helder, e já fiz o meu cadastro, né? Já acesso aqui direto. Vocês têm que entrar e fazer o cadastro. Quando vocês entram aqui em Fundamental 2, ou Ensino Médio, ou Fundamental 1, vocês vão ter aqui todas as categorias, planejamento, práticas pedagógicas e avaliação. Vejam que ele está pedindo para fazer o login aqui, porque o meu login saiu, então eu vou ter que entrar e fazer o login de novo. Aqui eu tenho que colocar aqui, não sei se vocês estão vendo eu fazer o login. Estão vendo? Sim, sim. Saiu, eu tenho que entrar. Independente da pessoa, tem que fazer o login. Deixa eu ver se eu lembro a minha senha aqui. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu só pegar a minha senha aqui de novo, que saiu. Enquanto isso, Natalina, eu vou conversando com o pessoal para, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram perguntar algo para a Natalina também, referente às obras ou alguma coisa que talvez ela consiga nos ajudar, né? A gente sabe que essa fase de escolha não é fácil. Eu observando as obras que tu trouxe, Natalina, eu tenho claro que a gente sempre tem as favoritas, né? Que a gente já olha e sabe que é o que a gente gosta de trabalhar. E esse perfil dessa obra que explica ali logo, essa última se liga na língua, claro que vai do estilo do prof, né? Mas tem autor, eu acho muito importante a tua fala inicial, assim, que tenha autores que estão no momento, e que não só, tem que ter os clássicos, claro, mas também que tenha no momento que tem que olhar se tem algum padrão de, tipo, trabalha com escola antirracista, tem textos que são vinculados às questões afrocentradas, né, indígenas, acho que isso é muito importante, assim, quando tu comenta no início, que a gente observe isso, porque a gente que trabalhar com literatura, que a maioria dos professores de língua portuguesa da rede tem essa questão forte também literária, né? Até esse autor que tu mostraste antes ali, o Marcelo Spalding, ele veio numa das nossas escolas faz uns 3 ou 4 anos que ele veio, eles estavam lendo um livro dele, ele participou de um evento, foi bem bacana, assim. Então, é algo que também, a gente sabe que nem tudo na nossa sala de aula vai trazer o estudante para de uma forma assim, tem que conectar exatamente com a realidade dele, mas que muitas coisas possam fazer isso para que eles se sintam que na escola tem esse envolvimento com a vida, né? A gente ainda, ontem eu estava vendo a formação do Éder sobre Descortine e suas ideias, né? Quem não assistiu ainda, está disponível no nosso YouTube, no site de formação, e ele fala também sobre a batalha de Islã, né, que como tem certa... Ele vai estar trabalhando vários gêneros textuais, porque a ideia é esse convite ao programa Descortine Suas Ideias, que é uma seleção de textos, mas ele vai falando sobre vários gêneros textuais que a gente pode trabalhar, enfim, fala sobre resenha, dá algumas ideias de biografia, várias coisas, porque a temática é vida. Mas é legal de observar, porque eu sou uma que usei
livro didático sempre como algo paralelo ao meu trabalho, né? Sempre nos ajudando, mas acaba que no teu dia a dia de sala de aula tem o teu planejamento e o livro didático vem para agregar, né? Eu entendo assim. Nunca foi a única coisa, né? Eu acredito que os seus colegas também vão concordar que a gente utiliza, tem uns que nem gostam do livro, não quero usar o livro didático. Eu acho que sempre nos ajuda um momento até que a gente precisa, às vezes tem um dia, a gente sabe o quanto acontece até uma substituição, algo, e o livro tendo como um próprio guia do que a gente pode ter, né? Pode abordar, eu acho importante. Acho que não dá para abandonar. Acho que teve uma fase em que a gente... A Selma levanta a mão, já vou te dar a palavra, Selma. Teve uma fase em que a gente abandonou o uso do livro, assim, como é ruim, os livros não servem, e eu acho que bom que a gente está vindo para um lado do meio termo, né? Não é só usar o livro o tempo inteiro, né? A gente sabe que nas particulares, muitas vezes, o estudante... A minha filha estuda numa escola particular aqui de Canoas, e a gente vê acompanhar o livro da primeira página até a última, às vezes vários módulos daquele livro, e que isso é cansativo para o estudante. Sim. Eu acho muito cansativo. Até então, na escola particular, o pai compra aquele livro caríssimo. Isso, e daí tem aquela obrigação, né? Mas tem que obrigação de usar inteiro. Então, eu acho que tem um meio termo que é muito importante para a escola pública, que é a gente ter a liberdade de fazer a nossa aula, de pensar quem são nossos estudantes, montar o que a gente quer realmente dentro das habilidades e competências daquela turma, do que eles precisam, e o livro ser algo que a gente não tem essa obrigação de seguir da primeira página até a última, e de ter que ver tudo, né? Se tem uma atividade que vê que não... né? Essa aqui tá legal, eu gosto de pensar coisas do livro, assim, né? Acompanhar o trabalho, mas acho que ele tem essa característica na escola pública de ser um apoio mesmo, e não algo que a gente precise seguir todo ele. Então, eu acho que alguns materiais, assim, que nem esses que mostrou para a gente agora, acho que eles são materiais que nos parecem, assim, que convidam o estudante também a refletir, talvez uma proposta que eu não tenha pensado ali na minha turma, o livro vai trazer, olha, que isso aqui é legal de fazer, dá para fazer sei lá, um seminário com tal e tal trecho. Acho que é bacana a gente abrir um pouquinho, assim, o nosso pensamento em relação aos livros. E falo por mim mesma, eu era uma que quase não usava o livro. E por experiência, assim, em algum momento as colegas acho que vão entender que foi bem o nascimento da minha filha, que eu comecei a ver que não conseguia mais planejar tudo que eu gostaria às vezes, de fazer uma aula show, né? Sempre aquela aula maravilhosa. E aí teve situações que eu vi que não tinha mais como montar tudo que eu gostaria. E aí o livro foi me dando esse suporte, eu fui vendo, poxa, mas o livro tem muita coisa legal aqui, eu não posso abandonar completamente. Então, foi bem legal, assim, eu lembro que foi bem na fase, eu entrei no município em 2012, e a minha filha nasceu em 2013, no final do ano, e aí veio toda aquela questão, né, de puerpério, enfim, daí voltou para a sala de aula com o bebê pequeno, ainda em casa, e eu não tinha mais o tempo que a gente muitas vezes usa em casa para planejar, eu acabei, vou usar meus tempos na escola, né, e aí o livro me ajudou muito e eu nunca mais abandonei, porque eu acho que agora é o meio do caminho, eu acho que sempre o caminho do meio é o melhor, né, Aristóteles já diz isso, o justo no meio. É verdade, o meio, né, a Selma, desculpa, Selma, eu falei muito de novo, né, eu se deixar já começo, não paro mais. Pode falar, Selma. Não é só para complementar essa ideia, assim, eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto é que os livros didáticos estão muito melhores do que eles eram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Sim. As editoras qualificaram o seu trabalho para oferecer para o professor um livro melhor. Isso possibilita que a gente use mais o livro didático em sala de aula. Ouço às vezes, o segundo ponto, ouço às vezes colegas dizendo, mas eu não gosto do livro, não sei o quê, porque o livro que tem na minha escola não é o que eu queria usar. E, na verdade, a escolha do livro didático, ele é um processo bem democrático, porque cada escola escolhe o seu livro didático, né? Não é uma imposição, não é o mesmo livro didático para todas as escolas do Brasil, Sim. Que não tem nada a ver com a nossa realidade. Cada escola escolhe a sua. E quando cada escola escolhe o seu livro didático,
Eu acho que tem um terceiro ponto, que é o fato de escolher o livro de acordo com o trabalho que você desenvolve em sala de aula. Então, esse momento de agora, né, esse período assim da escolha do livro didático, eu, enquanto professora, eu acho que é a minha quarta escolha, já sou meio antiguinha, é um momento que tu tem que pensar o que você vai fazer com aquele material nos próximos 3 anos, antigamente era 3, agora 4, né? Então, essa análise do livro agora não é uma perda de tempo, é ganhar tempo e qualificar o seu trabalho no futuro. Isso, então, você tem que fazer uma escolha consciente, uma escolha com clareza do que você quer para o teu trabalho em sala de aula. É sério isso. Tanto é que assim, a Moderna é que mais escreve livro didático, exatamente pensando as diversas escolas e diversas realidades. E a gente tem que olhar para isso. Assim, a gente tem municípios, Pelotas não unifica, perdão, Passo Fundo unifica, Rio Grande unifica, Gravataí é que vai unificar, que aí mais ainda tem que ser muito discutido com a rede, porque é o mesmo livro para todas as escolas da rede. Então, assim, é o mesmo material para todo mundo. Isso facilita para o professor que dá aula em 2, 3 escolas, porque ele sabe que é o mesmo livro, é o mesmo material, ele consegue usar mais, porque ele vai planejar a mesma aula e vai trabalhar ali, né, ou próximo, que nunca é igual, né, mas facilita algumas coisas, facilita quando falta, porque daí consegue fazer o jogo de faltou aqui, sobrou aqui, consegue ir para os municípios que tem muita rotatividade de alunos que mudam de uma casa para outra, né, de um bairro para outro, daí muda de escola, facilita, porque é o mesmo livro, então isso facilita. Mas tira da gente a nossa liberdade enquanto professor de poder escolher, de ter certeza que o livro que eu escolhi é o livro que eu vou trazer. E pensa no Paraná, que é o mesmo livro para todo o estado. E lá, Fundamental 2 é só estadual. Nós temos menos de 1% federal e municipal. Lá, eles dividem anos iniciais e educação infantil é da prefeitura e anos finais e ensino médio é do estado. Isso já há anos. Então, é o mesmo livro para o estado inteiro. Então, assim, lá a gente brinca que é campanha. Os professores começam a fazer campanha com os colegas. Eles escolhem o livro e fazem campanha para os colegas escolherem o mesmo livro, né? Aqui ainda é mais democrático, vocês conversam, vocês trocam, né, e aí mas cada um pode escolher o seu. Então, são características diferentes, né? Mas são coisas que eu digo assim, é um momento realmente, é um recurso, e é um recurso importante, é dinheiro público do nosso que está lá na escola, e às vezes me dói no coração que eu vejo escolas mandando embora livros encaixotados, ainda no plástico, sem tirar, e o único livro que o aluno vai ter, às vezes, na mão, é aquele livro. Então, olhar para isso, né, com bastante carinho, olhar para isso com bastante atenção é importante, né? E aí ter esses olhares, mas como disse a Ana Paula, eu gosto de falar muito assim, principalmente em língua portuguesa, os gêneros textuais são variados, vários escritores, a gente está olhando, contempla escritores locais, contempla escritores tradicionais, contempla, né, os clássicos, né, que a gente fala, né, os clássicos estão lá, mas é só clássico. Será que o aluno vai querer ler um Dom Casmurro, de verdade, no 7º, 9º ano? Será que ele não vai preferir ler um autor hoje, ver um material, né? Será que um 6º, 7º ano não vai gostar de ler um autor jovem, para ele entender que ele também é jovem, que ele também pode escrever? Né? Eu acho que é importante... Ele pode até querer ler, e a gente faz essa mediação, né? A mediação do professor como algo importantíssimo, porque ele leia o clássico, mas que ele também tem acesso aos contemporâneos agora. Eu acho que tudo é o caminho do meio, até essa escolha mesmo, né? Eu tinha alunos que amaram o Alienista, a gente leu o Alienista uma vez no 7º ano, eles amaram a história, e a gente vê, mas então dá para fazer. Claro, naquela edição menor, lembro que tinha uma edição da LPM pequenininha, né, que era adaptada, enfim, mas que foi excelente para eles, assim. E uma das coisas, assim, que eu penso nessa tua fala, Natalina, é que me dói muito quando eu vejo alguns livros fechados na escola, né, principalmente livros de arte, que eu vejo muito fechados quando eu visito escola, assim, no fundo da sala, aqueles livros empacotados ainda, né, no meio do ano, e muitas vezes eu percebo, uma época também, acho que História e Geografia, quando é de 5º, 4º ano também,
também, que não tem o professor específico da área, mas tem a professora, né, que abraça ali todos os conteúdos. Mas eu penso assim, que melhor, então, não escolher. Teve uma vez que um professor meu disse assim, mas eu não trabalho com livro, eu não... Então, tem a escolha ali, marcar que não quer, porque também chegar na escola, aquele material ficar ali, claro que daí tem que se observar aquela questão. Aí vem a parte da supervisão de escola, né, que para mim está colocada em mim a supervisão, porque eu sempre atuei, né, nos últimos anos nessa área, nessa formação, mas que também tem que ver se esse professor não vai mudar, né? Às vezes o professor escolhe não ter o livro, e daqui a pouco qualquer um de nós entra na escola no ano que vem e não tem material nenhum por 4 anos, né? Isso. Então, acho que também tem que ter um olhar da supervisão nessa hora da não escolha, né? Então, melhor é se o professor pudesse engajar bem agora, como diz a Selma, não é uma perda de tempo, né? É a gente realmente fazer um trabalho que vai, imagina, 4 anos do trabalho da gente não é pouca coisa, né? É bastante, a gente que tem uma servidor de carreira, né? Tá num município, assim, que tem esse perfil de a gente continuar, às vezes continuar na mesma escola, pode nos ajudar muito nos próximos anos. Sim. Então, é isso, né? Tem que cuidar a questão da escolha para não ficar guardado, mas ao mesmo tempo também acho que a equipe não pode deixar assim, eu não quero escolher, não vou escolher, e depois entra outro prof no ano que vem e perde. E isso que a Pracelma colocou ali, né? Que fica abandonado, o livro de artes fica abandonado porque os professores formados... Isso, não temos exatamente... Formados. Aí é que tem que usar o livro, Selma. Porque se eu não sou ia fazer o mesmo comentário. E se eu não sei fazer, formada, né? Eu vou usar o quê? Eu vou seguir a sequência, eu vou ser por mim. Quando eu comecei a dar aula no estado do Paraná, eu sou formada em filosofia. E aí, para cumprir a carga horária, me deram geografia. Além de história, me deram geografia. Nossa, eu devorei aqueles livros. Até falei para o Sérgio Adas que eu usava o livro do pai dele, né? Do Meli Adas, que hoje é Expedições Geográficas. Era o livro que eu usava e que eu amava, porque era muito completo e me ajudava muito. Os alunos não entendiam, mas eu lia aquilo, eu entendia, eu traduzia o livro para os alunos, né? E era muito bacana, porque a gente fazia atividades e tal dos livros, e eu tive, naquele ano, no 3º ano do ensino médio, 4 questões que eu passei na prova caíram no vestibular. Então, eu dizia assim, gente, eu elaborei as questões a partir do livro didático, trabalhando o livro didático, e caiu no vestibular. E eu digo assim, hoje, muitos professores se batem com o livro de língua portuguesa, porque ainda querem aquele livro com muita gramática, explicando passo a passo, aquela sequência, sem estar contextualizada, às vezes, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Eu falo muitos professores de área também, eu não uso o livro porque não é a sequência, mas a gente mudou, a BNCC mudou a ordem das coisas. Nós estamos sob a regência de um novo currículo, nós temos os currículos municipais, e os livros seguem essa sequência. Inclusive, na análise que eu faço de livros, eu sempre olho o referencial curricular gaúcho e o referencial curricular e o município e o livro didático. E traz claramente, vocês viram ali citações, consegue trabalhar a proposta dos livros para trazer as questões locais, para trazer o trabalho com o conto. Traga o conto local. Qual que é o conto aqui do Rio Grande do Sul? Tem contos gaúchos? Propõe, inclusive, para se pesquisar e trazer, quando não traz o próprio do local, né? Então, a gente tem que olhar para isso, né? E mostrar para os nossos colegas a importância do livro didático e dessa sequência, porque se você pega, por exemplo, o Araribá, a coleção toda tem como princípio a competência leitora. Então, é muito forte em todos os componentes curriculares trabalhar com interpretação de texto e trabalhar essa discussão de temas importantes transversais e temas que caem na prova do SAEB, tanto que ele tem uma seção específica falando sobre avaliação de larga escala. Então, vocês vejam que são 3 obras diferentes que eu estou falando para vocês aqui, com características diferentes e focos diferentes. Enquanto você tem o Superação, focado na recomposição das aprendizagens, para atender esses alunos com muitas defasagens, porque ele é um livro mais objetivo, mais direto, e ajuda o professor a trazer depois outras coisas, caso a turma vá além. Você tem um Araribá, que traz essas temáticas todas transversais, traz os temas transversais, você consegue fazer essa interligação com outras áreas, e traz as avaliações de larga escala, traz os modelos de atividades e propostas de avaliação de larga escala. E você tem o Se Liga,
que trabalha com esse aluno protagonista, trazendo temáticas importantes nos seus textos, trazendo os autores diversificados e trazendo muitos gêneros textuais, muitas leituras diferentes sobre o mesmo aspecto. Então, ele traz, assim, essa integração de conteúdos, esse aprofundamento do conteúdo, por isso que ele é muito elogiado. E fazendo sempre a análise sintática. Então, são obras enormes. Aí tem também, claro, os textos, eu digo que o singular e plural, ele vai trabalhar com os gêneros textuais mais clássicos, ele vai trabalhar com essa análise linguística separada um pouquinho, mas ele também traz os temas transversais em alguns momentos no trabalho. Então, são 4 obras diferentes. Mas eu falei para vocês que eu ia mostrar o Moderna Amigos, que é para facilitar a vida de vocês. O portal Moderna Amigos é um portal para vocês otimizar o tempo do professor. A ideia dele é essa, otimizar o tempo do professor. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu já fiz de novo o meu login. Está aqui, ó, já aparece aqui em cima o meu nome, vocês viram ali que eu fiz o login. Quando eu clico em planejamento, ele já traz a plataforma de cursos EAD, então aqui vocês têm, se vocês precisarem ainda complementar a hora de cursos, vocês têm aqui cursos gratuitos. O planejador interativo, que é o que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda ou mudou? Mudou. Eu tenho que ir e voltar a cada passo, tá? Então, eu vou parar de apresentar e voltar lá, que ele tem essa coisa do planejador interativo, ó, gente. Se a gente vai criar um planejador aqui, um planejamento, a gente só clica aqui, ó, data, por exemplo, vou começar aqui 1º de agosto que vocês começaram. Vou colocar aqui até 30 de setembro. Vou colocar aqui LP, estou num pecado diferente, né? LP, dá o nome de uma escola aí, gente. Vou pôr escola de formação. Qualquer uma? É isso, pode ser. Pode ser? Só para vocês verem que já sai formação. Isso. A turma, eu vou colocar aqui 9º ano, já que a Ana Paula falou que ia fazer do 9º ano. 9º ano, aí eu pego a coleção aqui, tá? Aqui estão as coleções dos anos iniciais. Deixa eu ver se eles já subiram aqui. Não, eles não subiram ainda dos anos finais, que eles estão refazendo, tá? Mas eu vou pegar aqui língua portuguesa, cadê? Aqui, ó. Vou pegar Mundo de Explorações, língua portuguesa, só para vocês verem aqui. Opa, o que não foi? Aqui. Linguagens, aí ele vai dizer Mundo de Explorações, aí eu vou clicar aqui, vou clicar o 5º ano. Mas depois vocês vão entrar aqui e vai ter os do Fundamental anos iniciais. Os anos finais, perdão. Aí eu posso ir por habilidades e competências ou pela sequência do livro. Quando eu clico aqui na sequência do livro, ele me traz a temática. Então, eu vou fazer um plano de ação, né? Um plano de ação para esse trimestre, que é aquele planejamento geral, né? Se eu estou aqui nos últimos coisas, eu vou pegar aqui a do 6º, só uma trilha para vocês verem. Ele me traz aqui, ó, objetivos, explorar os mitos gregos, promover análise, ó. Só vou dando cliques e ele vai colocando, mediar, aqui a origem e produção no formato de programação de humor, de um programa de humor, e aí eu vou colocando o que eu vou trabalhar, né? Se eu quero, o que eu quero trabalhar aqui. Trabalhei com isso aqui, selecionei o que eu quero, conhecimentos gramaticais e de texto, relações e fonogramas, aqui, ó. O que eu quero trabalhar? Procedimentos de revisão. Aí, eu vou trabalhar os conteúdos. Vou trabalhar a leitura, vou trabalhar aqui o mito da Medusa, vou trabalhar aqui com pontuação de falas de personagens, escrita de narrativa, diário de bordo. Eu vou colocando o que eu vou trabalhar aqui. Só dando cliques. Verbos e tempo, passado, presente e futuro, de olho na escrita, oficina do texto, que a gente vai escrever o texto. Tá? Aqui, fechou? Consegui o mundo das palavras, que é para fazer o glossário. Aqui a avaliação. O que eu vou avaliar? Vou trabalhar com imagens, vou trabalhar com infográficos, vou trabalhar com linha do tempo. O que eu quero trabalhar? Aqui é trabalhar com atividade escrita, atividade de leitura, atividade de pesquisa.
Atividade lúdica, ó, eu quero adicionar aqui mais uma forma de avaliação. Vou colocar aqui prova. Adicionei. Ó, avançar. Aí as estratégias. Vou trabalhar com jogos e brincadeiras, levantamento de hipóteses, vou trabalhar com o uso da régua aqui, vou trabalhar aqui a apresentação de associação, vou trabalhar aqui com leitura de texto. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Aí eu vou aqui finalizar. Quando eu finalizo, olha aqui, já gera o roteiro da minha avaliação e já traz aqui todas as habilidades que eu vou trabalhar. Aqui está a avaliação, os recursos que eu vou utilizar de avaliação e as estratégias que eu vou trabalhar. E aí, aqui, ó, eu posso gerar um documento. Quando eu gero um documento, ele abre aqui um Word. E daí eu acho que vocês não estão vendo o meu Word. Deixa eu voltar aqui. Voltar para compartilhar aqui, que ele está abrindo o Word. Abri uma tela do Word aqui. Deixa eu parar de partilhar e partilhar o Word aqui com vocês. E aí ele gera o Word e você consegue editar tudo o que você quiser. Então, você consegue fazer o trabalho depois, tá? Vou compartilhar o Word aqui para ver como é que fica. Aí, aqui tem que ser em outro lugar. Peraí. Compartilhar uma janela, downloads. Aqui, ó, planejamento do professor. Aqui. Ok. Ele está abrindo ainda o arquivo, que como é muito grande, mas ele baixa o Word e você consegue editar, consegue fazer o teu planejamento só dando cliques. Então, o Moderna Amigos, ele tem essa facilidade de trabalhar, de gerar várias atividades. Além dessas atividades de gerar o planejador, no Moderna Amigos, vocês têm várias atividades prontas que vocês podem utilizar. Voltar aqui. Tem a revista Educatrix, que vocês conseguem baixar, tem cursos aqui à disposição, tem vários livros, são mais de 40 títulos de e-books aqui que vocês conseguem baixar gratuitamente. Quando a gente vai aqui em práticas pedagógicas, vocês têm materiais multimídias, como ensinar música, tem materiais, e aqui vai sair um material para alfabetização tardia. Agora, no final de agosto, vai ter uma série de atividades aqui para alfabetização tardia. Se vocês clicarem nos anos iniciais aqui, já tem atividades aqui para alfabetização, atividades de vocabulário. Então, se caso você tem algum estudante que está lá no 7º, 8º ano, mas que ainda está no processo de alfabetização, vocês podem baixar essas atividades aqui e utilizar com eles. Você tem a versão do aluno e a versão do professor. Então, às vezes, a gente tem que adaptar, trabalhar, vocês podem baixar aqui e trabalhar com eles. Tá? Tem várias coisas que, dependendo, a gente sabe hoje que com a inclusão, a gente tem que sempre buscar materiais alternativos para alguns estudantes, e aqui vocês têm vários materiais assim, tá, gente? Que está aqui à disposição gratuitamente, que já passou por uma curadoria, e vocês conseguem utilizar esse material. Quando você vai em avaliação, aqui em avaliação, vocês têm os simulados do SAEB, que é importante a gente sempre olhar para esses simulados. O que é bacana aqui? Você tem o caderno do estudante, você tem o caderno do professor. No caderno do professor, você tem os descritores da prova. Não sei se vocês estão vendo, quando eu abri aqui, deixa eu olhar aqui o que vocês estão enxergando. Vocês estão aqui, tá? Tem que parar de partilhar e abrir a prova. Tem os descritores e destratores, que é muito legal, porque nessa prova você consegue avaliar o que está caindo, o que está sendo cobrado. Então, aqui na prova do 9º ano de linguagens, aqui, né? Você tem aqui qual é o descritor da prova. Então, o que essa questão está querendo? O que ela está avaliando, né? Inferir informações implícitas em discursos, em distintos textos.
Então, o aluno consegue inferir a informação, ele consegue analisar isso. Essa é uma questão considerada fácil. E aí tem os comentários de cada questão. Aqui está correta, por que está correta, e é incorreta, porque está incorreta. Então, a gente consegue fazer essa análise com os professores, com os alunos, né? Veja que eles começam da mais fácil e eles vão gradativamente ampliando a dificuldade, ó. Ele traz uma fácil, ele traz uma difícil, aí ele traz uma média. Então, como que a prova está organizada? Então, você tem aqui a prova comentada para o professor. Não sei como é que vocês estão preparando os alunos para o SAEB, como é que está esse trabalho nas escolas de vocês? Vocês estão fazendo esse trabalho, estão olhando para isso, sim ou não? Mais ou menos? Eu acho que é importante a gente olhar, porque, assim, eu não tenho que balizar minha aula só pelas questões das avaliações externas. Mas eu preciso entender, como professora, o que as avaliações externas cobram, como que elas cobram. Porque, às vezes, eu estou trabalhando, eu estou ensinando os escritores do SAEB para meus alunos, estou ensinando eles a buscar a informação no texto, na questão, eu ensino eles a fazer isso, só que quando cai na prova, cai diferente. E aí ele não consegue fazer a prova. Tá? Uma vez eu estava fazendo uma formação, e a professora disse, eu trabalhei a mesma coisa com eles, professor. Só que na hora de cobrar, eu trabalhei com figurinhas, com imagem, e eles não souberam responder. Então, você não trabalhou da mesma forma que você cobrou na prova, professor. Porque analisar uma informação a partir de uma imagem é um tipo de habilidade que eu preciso desenvolver. E no texto é outra habilidade que eu preciso desenvolver. Se eu sempre trabalho só com texto, será que o aluno vai conseguir fazer a avaliação a partir de uma imagem? Se eu sempre trabalho com gráfico, será que ele vai conseguir tirar os resultados do gráfico num parágrafo que tem os mesmos descritores do que cai no gráfico? Ou eu só coloco o descrito e não coloco no gráfico? Então, eu preciso ensinar os meus estudantes, e eu preciso olhar para a prova para isso, né? Eu preciso olhar para isso. Preciso olhar se o material me traz esses recursos, ou ele só trabalha com tipo de questão, só com questão descritiva, ou descrição oral, ou como é que é o trabalho, que tipo de atividades estão sendo propostas. Isso são coisas que eu preciso olhar também, para o meu fazer pedagógico e olhar para a minha atividade ali. Então, o Moderno Amigos, ele traz isso para a gente, e ele traz também um banco de questões. Eu falo que o banco de questões é a questão mais legal que tem, porque quanto tempo vocês demoram para montar uma prova? Uma hora e meia, 2 horas? Menos, são? A última que eu fiz essa semana, eu levei mais de 3 horas. A gente leva tempo, né? No banco de questões do Moderno Amigos, você consegue montar por habilidade, você consegue montar atividade. Estou trabalhando lá no Manual 1, traz a habilidade que está sendo trabalhada no capítulo, traz a habilidade que eu estou trabalhando. No meu planejamento, eu tenho habilidade ali de escrita. Então, eu vou lá e monto as minhas questões por essas habilidades. Vocês querem ver rapidinho como é que é fácil para otimizar mesmo o tempo de vocês. Quando eu vou aqui no Moderno Amigos, lá do SAEB. Ó, quando eu volto aqui... E, Natalina, eu ia comentar com vocês que essa questão do SAEB, a gente tem aqui a Casa da Avaliação, né, que trabalha com Canoas Avalia, os profs já conhecem bem, e é uma questão que sempre vem, assim, para a gente, como reflexão mesmo, como pessoa, assim, pô, mas... Tá, a gente vai pautar pela avaliação externa, como é que vai ser, daí quando esse aluno for fazer. E eu tenho pensado muito assim, que a gente precisa também não deixar eles despreparados quando chega uma avaliação dessas, né? Por exemplo, um 5º ano nunca fez de marcar ali, né, as bolinhas numa grade. Não posso deixar ele vir para fazer a prova do SAEB sem saber nem, né, como que ele vai chegar naquela grade. E para a gente que trabalha com a parte do 9º ano, eu valorizo assim muito que o SAEB, desde 2001, que é a última ainda se usa a de 2001, a de 2001. Referência, isso, é uma referência. Ela não vai cobrar competência leitora, né? É compreensão, comparar textos, perceber a ironia em vários gêneros, enfim. Eu gosto muito
aliás, eu adoro os descritores, eu sou uma fã dos descritores de língua portuguesa, gosto mais do que trabalhar com as habilidades numa prova, é trabalhar com os descritores. Claro que eu sei, eu gosto das habilidades da BNCC, não é que eu não gosto, mas eu acho que eles resumem de uma boa forma os 23 descritores nossos, tem um que é 23 e o outro é 21 e o outro é 15, né, que tem a do quinto ano e a do nono. Mas eu gosto muito porque eu acho é uma forma de observar. Pode colocar, Eric, o e-mail institucional, tá? Lá na presença. Aqui o pessoal é só para poder gravar mesmo. O Eric está perguntando uma coisa prática ali, né? Mas é importante que a gente olhe para essas avaliações, assim, e trazer mais para a sala. Eu penso bem nessa preparação deles, assim, porque até o estudante depois vai fazer outras provas nesse sentido. Não é que a gente vai dar aula pensando já no Enem, no vestibular, né? Sempre, não sou a favor de ficar sempre mirando nisso, né? Mas eu acho que a gente tem que preparar de alguma forma. Né? Porque senão isso está no mundo e ele vai passar por essas coisas. E aí o Saeb nos ajuda muito nesse sentido, porque claro, ali é um momento que a gente para no ano, até os colegas devem ter ouvido falar que a gente vai ter uma imersão de nonos, a gente está organizando realmente um momento em que quem dá aula para o nono ano possa dialogar sobre isso, assim como as supervisoras estão tendo imersão, o quinto ano teve uma imersão, a ideia é que a gente faça no próximo mês uma imersão para os nonos, justamente por isso, né? Não que a gente vá prepará-los para sair em 2 meses, não é isso, mas é conversar mesmo. Conversar. E eu acho que é importante olhar também, porque assim, é linguagens, gente. Cai artes e cai educação física. Então, cai questões de educação física e cai questões de artes. Então, não é só língua portuguesa, tem que olhar também para essas outras questões. E quando a gente fala de avaliações externas, eu digo assim, precisa preparar o estudante. Quantos alunos de vocês do nono ano ficam 2 horas sentados fazendo uma prova? Quantos deles foram treinados? E, gente, é isso, é treino. Porque, assim, eu tenho que me colocar nessa situação, não só no dia da prova, eu preciso pensar para os meus alunos um dia antes, de umas semanas antes, para que eles pensem como é que é, para que eles não cheguem tão nervosos para a hora da prova. Que eles saibam preencher a capa, que eles saibam preencher o gabarito, que eles saibam que eles vão ter que ficar, que são muitas questões, que é muita leitura. Como que eu faço? Então, assim, a gente precisa prepará-los para isso, né? Nós, professores, não fazemos cursinho para fazer concurso? Por que eles não podem também ser... Não vão, né? Eu estou trabalhando um texto, faz parte do aprendizado dele. Esses momentos, eu preciso olhar para isso também e pensar sobre isso. Eu acho bem importante. E aí, para mostrar para vocês como vocês podem ganhar tempo e até preparar questões já voltadas a isso, vou mostrar o banco de questões para vocês. No banco de questões, aqui, ó, ele vem organizado, vou criar aqui uma avaliação para vocês verem, ó. Eu posso fazer por unidade temática ou por habilidade e da BNCC. Eu prefiro fazer por habilidade porque eu acho muito mais fácil. Eu tenho certeza que aquela questão diz respeito àquela idade e eu consigo fazer. Aqui, ó. Eu vou só descrever aqui, ó, só digitar, ó. EF, vou pegar aqui... vou pegar do nono ano, já que a gente falou que ia fazer do nono, LP, ó, aí ele me traz aqui, eu vou pegar aqui a 07, adicionar, aí eu vou pegar aqui EF, 89, ó, ele já me traz aqui, vou pegar mais uma aqui, vou adicionando, comparar, identificar e avaliar teses, opiniões, comparar o uso do verbo, né? Eu tô jogando aqui, eu não sei qual que está correlacionada. Eu teria que pegar meu planejamento para ver, né? Mas só vou pegar só mais uma habilidade para vocês verem. Vou pegar 69, LP 69, aqui, ó. A03 aqui, tá? Só para chutei aqui, tá? E identificar teses de opiniões aqui, identificar notícias de fatos aqui são diferentes, mas para a gente ter, são habilidades diferentes, para a gente ter uma ideia. Ó. Quando eu clico, faço infiltrar, tudo isso aqui são questões para fazer, para que eu possa, são questões. Ó. Quando eu clico aqui, ó, leio o texto a seguir. Opa, esse texto está muito longo, os meus alunos não vão conseguir fazer. Então, eu vou pegar um texto, vou olhar um texto menor, aqui, ó. Ah, esse texto está legal, ele né, bacana, gostei do texto. Só seleciono, ó. Venho aqui e seleciono, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó.
Aqui é uma questão de análise de frases e coerência, ele tem que responder. Ah, gostei, então vou sinalizar. Ó, são 2 páginas, ó. Aqui, ó, leia atentamente a notícia a seguir. Veja que ele já traz aqui a sequência. Aí eu só seleciono, ó. Ah, vou para a próxima página. Vou olhando e vou selecionando o que eu quero. Ah, esse aqui tá legal, gostei, selecionei. Ah, aqui selecionei os textos, aí eu vou aqui para as próximas questões. Aqui eu selecionei 4 questões apenas, eu posso selecionar quantas eu quiser. Selecionei e vou adicionar. Eu posso adicionar a uma prova, já que eu já estou desenvolvendo, ou criar uma. Aí eu venho aqui, crio uma aqui. Escola de formação. Escola de formação, salvar. Salvei aqui, vou para as minhas avaliações. Aqui, gente, por que tem que ter o CPF lá, que ele vai, na hora que vocês fizerem o cadastro, ele vai pedir o CPF e o e-mail de vocês. Porque todas as questões de vocês ficam aqui reservadas, ó. Todas as que eu fiz esse ano estão aqui. Então, fica aqui, eu posso adaptar, posso trazer, e aí eu venho aqui, ó. Posso olhar, posso excluir, posso editar a avaliação, e eu posso vir aqui, ó. Quando eu venho aqui, gerar um PDF, um doc, gerar com gabarito, gerar a prova. Vou gerar um doc para vocês verem como é que é. Abro aqui e ele vai abrir aqui um arquivo para mim, um Word. Agora, para ir no Word, eu tenho que voltar lá em vocês. Deixa eu achar vocês aqui de novo. O comando não pode ser executado porque a caixa de diálogo deu algum erro aqui. Aqui, o arquivo aberto em Office, planejamento de profissões, não pode ser aberto porque há um problema... Aqui, agora abri. Deixa eu baixar aqui para eu mostrar para vocês. Tem que parar de compartilhar e vir aqui para compartilhar com vocês. Vocês viram como é rápido fazer a avaliação? Rapidinho você consegue buscar e ele vai te trazer... deixa eu vir aqui. Abrir uma guia. Cadê o Word? Formulário do Google. Aqui não aparece os Words que eu abri. Deixa eu cancelar e compartilhar com outro. Peraí. Compartilhar uma janela. Downloads aqui. Manual do professor. Aqui, ó. Escola de formação. Tá aqui a prova para vocês verem, ó. Em Word, só editar. E quando ele traz o texto, ele já traz a citação do texto bem certinho aqui, ó. O glossário, o que significa e as perguntas para desenvolver. Ó, aqui, perguntas diferentes, né? Aqui de completar, aqui a leitura e a interpretação de um texto. Aqui a interpretação, aqui reescrita, né? Lei, monte, aí você pode montar a tua prova do jeito que você quiser. Você pode montar o trabalho do jeito que você quiser. Tá? Se eu tenho um aluno, por exemplo, com déficit de atenção, que não pode ser uma questão muito grande, eu não vou colocar essa aqui. Mas se eu tenho outros alunos que conseguem ler, eu mantenho essa para um grupo e tiro para outra, né? Então, a gente consegue trabalhar e trabalhar a prova, tá? Para facilitar mesmo a vida dos professores. Então, ali você pode montar por habilidade, por competência ou por assunto. Aí você monta ali de acordo com o que você quiser. Gratuito, sem propaganda, sem limitação, você pode usar sem moderação, gente. Moderna Amigos está aí para ser utilizado mesmo. É um site para facilitar a vida de vocês. A única coisa que está vinculado ao livro didático é o planejador interativo. E aí você faz na sequência. O restante não precisa estar usando o livro didático. Ele é um material complementar, ele é um material além que está aí à disposição de vocês. Eu falei que eu ia fazer uma fala de 40 minutos, né? Já estou aqui há 1h30. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Que tem alguma complementação? Vocês conhecem o Instituto Reúna, os mapas de foco do Instituto Reúna para trabalhar a recomposição das aprendizagens? Conhece, Ana Paula? Já mostrou para eles? Para elas? Não? Já passamos muito do tempo. Fica para uma próxima, então?
que vocês têm que planejar. Se quiser, pode nos mandar o link, aí eu mando para o pessoal no grupo também. É uma ideia. Mando para vocês o link do Instituto Reúna, gente. Ele é muito legal, porque ele tem que fazer um cadastro também para vocês baixarem, tá? Mas vou pôr aqui no chat também, e para vocês, porque o Instituto Reúna, ele é um material que ajuda a ter essa visão do que eu não posso deixar de trabalhar nas habilidades e competências, né? Ele traz habilidade, ele traz o que eu preciso, o que é aquela habilidade, quais as competências relacionadas àquela habilidade, qual a habilidade pré-requisito. Então, se eu estou trabalhando habilidade lá do 7º, às vezes tem coisas que é lá do 4º ano, que não ficou claro para o aluno, eu tenho que retomar, então eu tenho que entender. Então, ele traz isso numa página só. Então, olhem com carinho ali os mapas de foco. Quando vocês entrarem no Instituto Reúna, vão lá em ferramentas, mapas de foco, que vocês vão ter essa ferramenta para auxiliar vocês aí no planejamento, pensando naquilo, quando eu vou planejar, vou olhar para o livro didático. O que eu não posso deixar de trabalhar no livro didático? São as habilidades estruturantes, aquelas que são essenciais, aquelas que são necessárias, que eu preciso trabalhar, daquelas que eu preciso partir para ir além. Então, é um material que ajuda bastante também. Postei aí para vocês. E, de novo, peço desculpas pela não presença do professor Ormundo. Espero que a gente consiga acertar essa data dele em breve, para a gente fazer, passando a escolha do livro didático, né? A gente consegue trazer. Olhe com carinho os livros da Moderna. Além do professor Ormundo, a gente consegue trazer outros autores também de linguagens para fazer formação para vocês. Hoje a gente está aqui com a professora Luciana, por isso que eu estou aqui na escola de formação. Estamos aqui com a professora Luciana, fazendo formação do Se Liga na Língua Inglesa, e aí a gente pode, aí, quem sabe, trazer outros professores também, tem as escritoras de superação, a Márcia Gaúcha, então também faz questão de estar aqui, se precisar, ela vem também fazer formação para vocês, tá certo? Muito obrigada, desculpe passar do tempo. Obrigada, viu, Natalina? Sempre um prazer te ouvir. Acho que os colegas também, assim, percebem o quanto tu gosta, né, desse trabalho, e quanto consegue ter uma didática muito boa, assim, para também nos mostrar os caminhos, assim, porque às vezes a gente tem um material ali disponível, né, que tem como nos ajudar a montar questões, enfim, né, planejamentos, e não sabe, né, e a gente tem recebido muito, assim, aqueles materiais que ficam tentando vender, ou né, no Instagram, acredito que vocês também recebam materiais prontos, não sei quantas mil atividades de língua portuguesa. Me dói quando eu vejo aquelas coisas, né? Porque é um material pronto, sem contexto de nada. E no caso do trabalho que vocês realizam ali no site, o próprio professor vai separar o que tem a ver com a sua realidade, é diferente de um material pronto, né? Porque tem super a ver. E acho que é importante, antes da gente encerrar, né, o nosso encontro, assim, que a gente tem, claro, hoje a Natalina nos mostrou alguns livros que são parte da editora, né, da Moderna. A gente tem recebido aqui na Escola de Formação todas as editoras, né, assim, que nos disponibilizam essa questão do formador, porque isso é importante. Claro que as editoras menores às vezes não conseguem ter esse trabalho, mas acho que é importante a gente abrir esse espaço, tanto para a Moderna quanto para outras editoras. De língua portuguesa foi realmente o professor Ormundo, né, que se dispôs a vir conversar conosco. A gente teve algumas outras, tanto a FTD veio aqui com o professor, tem o professor Boulos de História, veio aqui conversar com o pessoal também online. E a gente teve algum momento que também o professor de Ciências também veio aqui, da outra editora. Enfim, acho que isso é importante. Acho que o espaço da Escola de Formação é um espaço para todos, né? A nossa rede, como a Selma disse, que bom que a gente não precisa escolher um livro só, né, para toda a rede, ou um livro por quadrante, que eu sei que também tem essa possibilidade lá dentro do MEC, e sim que cada escola pode escolher o seu livro, mas acho que é importante a gente também ter esse espaço de diálogo, como eu falei lá no início, né, na abertura de hoje, ter a Escola de Formação como esse lugar em que a gente pode conhecer, porque nem sempre a gente consegue na escola ter até o tempo mesmo de olhar, ou de ter um colega para dialogar. Então, é bem essa proposta de hoje, né, não é favorecer uma editora ou outra, e sim escutá-las, né? Escutar o trabalho, escutar, ver o que a gente pode, o que cabe mais, a Selma também falou isso, o que tem mais a ver com a sua sala de aula, escolher um livro que tenha mais a ver com o seu trabalho. Isso, para mim, não tem preço, assim, a gente poder escolher, vir o livro, como a gente falou antes, tem realmente... Peraí que tem uma colega tentando entrar.
Realmente, os livros têm vindo corretos nos últimos anos. Eu tenho recebido, quando escolho o livro, vem correto, que alguns anos acontecia de vir a terceira opção, né? Vir uma outra opção, assim, que não era nossa. Que bom que tem vindo o material correto. Sempre vem o livro do professor, acho que foi uma das perguntas, né, do pessoal no início, se vem o material completo do professor quando os livros vierem. Vem, tá? Vem o professor, só que não vem, a gente antes ficava com a coleção que a gente escolheu, a gente ficava também com essa de amostra, né? E agora, como tem só 25%, a gente não vai conseguir ter esse segundo volume, né, Natalina? Mas vocês conseguem baixar online ali, vocês viram, vocês conseguem fazer download de todos os livros da Moderna aprovados, inclusive do ensino médio, a gente tem ali também. Tem já os de literatura à disposição, dos anos iniciais, dos anos finais. Acho que os anos finais ainda não saiu a lista de aprovados, mas vocês conseguem acessar. Eu postei ali o link do Moderna Amigos para vocês baixarem, que está o link do Fundamental 2, vocês conseguem achar ali o material. Vocês conseguem baixar o material, vocês conseguem fazer nos links, eu vou pôr aqui o link do livro também, do PNLD. E o que é importante? Eles vão vir também, além do impresso, que a Selma perguntou, o que você escolheu, vem também o livro digital em HTML5. Então, vocês vão ter que fazer o cadastro no eGov e daí vão acessar o site do PNLD digital.fnde.gov.br. E lá vocês terão acesso ao livro em HTML5. O que é o livro em HTML5? Ele é um livro digital interativo, ele é mais leve, vocês vão conseguir baixá-lo como se fosse um PDF, mas ainda assim interagir com eles. Então, quando tiver um vídeo, por exemplo, vai clicar, vai abrir o vídeo e você vai conseguir passar, e o vídeo, quando abre, ele já vai ter o tradutor em Libras. Ele vai ter também o leitor de páginas. Então, vai clicar lá, vai abrir a página e vai ler a página, né? O aluno vai conseguir acompanhar a leitura como um e-book, que vai lendo o livro para você. Ele vai ter a ampliação de imagens, respostas. Então, tá na palavra lá, o que significa essa palavra? Vai clicar e já vai para o glossário. Então, vai abrir o glossário. Tem alguns com hiperlinks. O que é hiperlinks? Clica e vai abrir uma outra página. Então, é um livro interativo. Então, também, quando se adota a Moderna, a gente vem e ensina a usar o livro, a mostrar onde é que baixa, onde é que acessa. Eu sei que tem professores que... Legal, até para inclusão, né? Para inclusão é leitura maravilhosa. A leitura é perfeita, exato. Nossa, e até trabalhar com isso, vai vir para o estudante e para o professor. Então, vai ser um recurso digital, a gente pode ajudar vocês aí depois, quando tiver disponível, a como acessar esse recurso e como melhor usar, né? Está aí à disposição. Então, vocês vão ter esse acesso também. E assim, a gente tem muita preocupação, tanto é que quando a gente colocou, né, falando sobre o Moderna Amigos, né, o planejamento por habilidades e competências sempre foi o ano passado não tinha, esse ano eles colocaram, já para sair as habilidades juntos, para facilitar a vida do professor, montar atividades por habilidade e competência, essa pesquisa, que eu acho que, normalmente fazer por assunto, você consegue fazer por assunto, mas é muito mais prático fazer por habilidade e competência e você tem certeza que você está trabalhando dentro daquela habilidade. Esse é o nosso grande diferencial. Os outros não têm. Eu só mostrei, as outras editoras têm também, tá? Se vocês procurarem, tem. Só que não tem o planejador interativo e não tem o banco de questões por habilidade e competência. Esse é o grande diferencial do da Moderna. E usem e abusem mesmo das editoras, elas ganham, a gente ganha, né? Elas não, porque eu sou funcionário, ganha dinheiro para isso, e a gente tem que aproveitar, né? Quando consegue, eu sei porque eu estava na escola até pouco tempo, e é isso mesmo, a gente tem que aproveitar ao máximo que a gente consegue, porque a gente a Moderna... Legal, né? E é legal que não termine na escolha, né? A Moderna... já conversaram comigo que seguem trabalhando... com esse acompanhamento e formação, depois que a escolha foi feita também. A gente não precisa atrelar, não, as editoras só vêm quando tem escolha. A gente tem essa parceria para depois também, porque a gente, para aprender a usar as coisas, né? E a gente tem esse papel também. A Moderna é a única que é 100% escola pública, né? A gente só trabalha agora, desde 2022, com o livro didático do PNLD.
Então, nós somos uma equipe, eu sou assessora pedagógica só para o livro didático do PNLD. Então, eu consigo atender as escolas e secretarias, tenho feito formações nas escolas de vocês, alguns talvez até já tenham me visto em algumas escolas, tenho atendido diretamente escolas também, que antes as editoras não conseguiam, porque ficava se dividindo entre público e privado. Agora, a gente tem uma equipe dedicada só ao PNLD. Então, a gente só trabalha com o livro didático do PNLD. Aí tem as Soluções Modernas, que trabalha com material, com venda de material complementar, e a Santiliana Educação, que atende escola privada. Então, a gente consegue fazer esse diferencial. Inclusive, a Moderna é a única que tem material para educação física, no PNLD, porque realmente escreveu para todos os componentes curriculares. A gente tem pelo menos 2 opções para cada componente curricular. Certo, gente? Obrigada. Obrigada pela atenção. Certo, muito obrigada, viu, Natalina, de novo, pela tua presença, e obrigada aos colegas que puderam estar aqui conosco hoje. E a gente segue trocando, segue conversando para que a gente consiga fazer a escolha melhor possível para cada um na sua escola. E se tiverem sugestões, aproveitem o grupo de WhatsApp, é um grupo ali que tem, né, colegas bem dispostos também a conversar sobre as questões essas de escolha. Acho que é importante, né, acho que os grupos se fortalecerem dessa forma. Perfeito. Então tá. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.